Foram 4 partidas de invencibilidade na Série B. 2 empates, sendo um deles no derby, e 2 vitórias, as 2 dentro de casa. Pontos conquistados que aproximaram a Macaca da parte de cima da tabela. Mas com a polêmica derrota no último sábado para o Paysandu, a distância da Ponte para o primeiro time dentro do Z4 voltou a diminuir, agora para 2 pontos. O jogo foi muito recente, né? O jogo passado contra o Paysandu foi um resultado que a gente não queria. Foi um resultado que a gente buscava um outro resultado. Mas apesar da proximidade da zona de rebaixamento, a Macaca também sabe que uma vitória no duelo de hoje contra o Vila Nova pode deixar a equipe na parte de cima da tabela. Isso porque apenas 3 pontos separam a Ponte do Paysandu, atual 10º colocado da Série B. E agora, depois de uma longa viagem a Belém, nada melhor do que retornar para casa e buscar a 5ª vitória consecutiva dentro do Majestoso. Acho que não é segredo para ninguém que jogar no Majestoso é difícil, né? Eu já vim aqui outras vezes como adversário e eu sei da dificuldade que é. Então a gente tem o apoio da nossa torcida, a gente está com um retrospecto muito bom dentro de casa, então a gente tem que aproveitar isso, aproveitar esse momento nosso dentro de casa para conseguir os resultados e conseguir as vitórias. Na Ponte, desde 2022, Ramon Carvalho é um dos jogadores com mais tempo de casa na Alvinegra e conhece muito bem a força do Majestoso. Só nessa Série B foram 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota em Campinas. Ou seja, 80% dos pontos conquistados pela Ponte nessa bezona foram no Moisés Lucarelli. O comandante Nelsinho Batista também se apega no 100% de aproveitamento dentro de casa. Desde que chegou, foram 4 vitórias nas 4 partidas disputadas. E o Vila Nova, adversário de hoje à noite, conhece muito bem a força do Majestoso. Em toda a história, a equipe goiana venceu a Macaca em Campinas somente uma vez. Mas apesar disso, o retrospecto recente entre as 2 equipes é bastante equilibrado. Dos últimos 11 jogos, foram 9 empates e apenas 1 vitória para cada lado. Hoje, vice-líder da competição, o Vila Nova não perde as 6 rodadas. E a Macaca sabe que não terá vida fácil contra o Tigre. Mas agora a gente, com o apoio da nossa torcida, dentro da nossa casa, a gente vai com total confiança para fazer um grande jogo contra uma grande equipe, que é o Vila Nova, que vive um bom momento. Então vai ser um jogo difícil, então a gente está com a expectativa alta que a gente faça um bom jogo e consiga os 3 pontos. Para a partida contra o Vila, Nelsinho Batista seguirá sem poder repetir a escalação. O treinador precisou mudar o time em todos os jogos até agora, e hoje não será diferente. O principal problema é na lateral esquerda. Gabriel Risso ainda não se recuperou de dores no pubis e vai desfalcar a Macaca pelo 2º jogo consecutivo. E sem poder contar com Zé Mário, expulso na última rodada, Nelsinho terá que improvisar mais uma vez na posição. A tendência é que Igor Inocêncio jogue na esquerda, com João Gabriel e o recém-contratado Tomás Luciano disputando posição na lateral direita. Mas por outro lado, Sérgio Rafael e Matheus Regis voltam de suspensão e ficam à disposição do treinador. Em relação ao sistema de jogo, existe a dúvida se Nelsinho vai manter os 3 volantes no meio-campo ou vai abrir espaço para a manutenção de Dodô e Matheus Regis entre os titulares. Uma provável Macaca vem a campo com Pedro Rocha no gol, João Gabriel ou Tomás Luciano, Sérgio Rafael, Matheus Silva e Igor Inocêncio na defesa, Castro, Ramon e Elvis pelo meio e fechando o ataque, Matheus Regis, Dodô e Gé. Ponte e Vila Nova entram em campo hoje, às 9h30 da noite, no Moisés Lucarelli. A gente sabe que o calendário não é fácil, né? São jogos atrás de jogos e viagens atrás de viagem. A gente acabou de voltar de um lugar longe daqui do Sudeste, então, mas a gente está pronto, a gente tem um elenco forte também, né, para peças de reposição, então acho que a gente vai bem preparado amanhã para fazer um bom jogo. Para a partida de hoje, o Vila Nova não poderá contar com Henrique Almeida. Ele, o artilheiro da equipe na competição, aquele mesmo, revelado pelo São Paulo. Autor de 6 gols, o atacante está suspenso após ter sido expulso diante do Santos na última rodada. A entrada do meio-campo Luciano Naninho na vaga dele deve ser a única novidade na escalação colorada. O provável time do Vila Nova com Denis Júnior no gol, Elias, Quinteiro, James e Juan na defesa, Ralf, o veterano Ralf do Corinthians,
Corinthians, Cristiano, Arilson e Luciano Naninho pelo meio. Na frente, Juan Christian e Alisson, fechando o ataque do time do Vila Nova, segundo colocado, que era um resultado para se manter no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos com os nossos comentaristas, com o CH e também com o Gleger, que estão comigo hoje nos Donos da Bola. Eu começo com você, CH. Macaca com problemas na lateral, mas tem este handicap do técnico Nelsinho Batista, desde que ele voltou 4 jogos, 4 vitórias no comando técnico da Macaca, jogando no Majestoso. É praticamente força máxima, né? Volta o Sérgio Rafael para a zaga, volta o Emerson para o meio campo, né? Eu acho que são, né, reforços. Não é? Eu entendo que a Ponte volta o Matheus Regis na frente também, então a Ponte joga quase completa. Eu não sei se o Ramon Carvalho vai para o jogo, eu tenho a impressão que ele vai mais uma vez compor o time titular, o meio campo com Emerson Santos, Castro, o Dodô e o Elvis. Salvo engano da minha parte, não acho que ele está jogando mal não, o Ramon Carvalho tem se apresentado bastante bem. Mas, por enquanto, esse time está na minha cabeça, que é o time titular. O problema na lateral esquerda, de repente estreia o menino que foi recém-contratado, o Igor Inocêncio vai ser o lateral esquerdo. Acho que a Ponte está bem escalada, bem armada, não é? Agora vem um adversário aí que está muito bem no campeonato, né? Ainda bem que, para a sorte da Ponte, o Henrique não vai jogar, que é o artilheiro do time. Eu acho que isso é um ponto positivo. Mas não fica mais fácil o jogo, não. O jogo é complicado e a Ponte tem que apagar a má impressão que ficou em Belém do Pará. O time não jogou absolutamente nada contra o Paysandu. O Gleger, o Ramon Carvalho, ele falou sobre a questão do desgaste. Às vezes a gente pega no pé de jogador, o cara reclama, tem muita mordomia. Mas não deixa de ter razão, afinal de contas a Ponte jogou no sábado lá em Belém, uma viagem desgastante, com exceção de Manaus, que a Ponte vai ainda, é a viagem mais longa que a Ponte encara neste Campeonato Brasileiro da Série B, e joga hoje contra o Vila Nova. O Vila também jogou? Jogou na quinta contra o Santos em casa. Mas você que já esteve lá dentro e conhece o riscado, de fato é desgastante esta maratona de jogos? É, desgastante. Ainda mais com viagem longa, né? Sem dúvida nenhuma tem o desgaste. Agora, hoje, Bolis, a fisiologia hoje está muito avançada, né, no futebol. Então, alimentação, provavelmente, né, e acredito que a Ponte tenha feito isso já, depois da viagem, já guarda os caras no hotel para descansar, para ter um acompanhamento. O Thiago Vegetti, que é o preparador físico da Ponte, é um cara que eu conheço, é um cara que preza muito com isso aí, né? Com a questão da suplementação, com a questão do descanso para o atleta. Então eu não tenho dúvida que a Ponte, a hora que o juiz apitar lá para começar a partida, vai estar 100% recuperada. Isso eu não tenho dúvida. Porque a gente sabe da estrutura e sabe do profissional que está à frente disso. Agora, que é desgastante, né? Que a galera, que o pessoal sente realmente, não tenha dúvida. É muito em cima, né? Aí tem essa viagem também que cria um certo desgaste, é aeroporto, é viagem, né? É avião que a gente sabe que é apertado. Então, envolve uma série de coisas. Mas eu vou repetir, hein? De acordo com o que a gente tem de dado aí do time da Ponte, dos profissionais que estão à frente da fisiologia, eu acredito que a Ponte vai estar 100% para o jogo. O CH, você falou sobre a lateral direita, se ele improvisar, ele tem a opção de não improvisar, mas contra o Ceará o Nelsinho fez isso e deu certo, né? Ele jogou com o Igor Inocêncio na lateral esquerda, com o Luiz Felipe na direita e a Ponte acabou vencendo. Claro, evidentemente não é sempre que vai dar certo, mas tem essa possibilidade aí desta improvisação. Seria o melhor? Eu acho que é o caminho, né? Já que não tem o lateral esquerdo reserva, né? Os dois estão fora, o Zé Mário por suspensão e o Risso está com problema no pubis, tem que colocar o Igor Inocêncio na esquerda, não tem saída. E aí, Gleger, e para você sobre o time? Eu acho que é a única alternativa. Agora, ele pode, por exemplo, e aí é a leitura que ele faz do time adversário, né? Porque ele já fez isso, inclusive, que ele jogou com o Edson ali pelo lado esquerdo. Pode ser que ele faça isso também. Coloque um zagueiro ali, libere o lado direito com o Inocêncio, que é um jogador que tem um pouco mais de profundidade, traz um jogador para vir recompor ali o meio de campo. Pode ser que ele faça isso também. Mas a melhor alternativa para esse jogo, não dá para ficar mudando a estrutura do time, né? Que tem sido muito competente jogando em casa. E vai enfrentar um time que está vice-líder, né? Vice-líder. Então, assim, é um time que, né, merece atenção, mas você também não pode ficar se defendendo. A Ponte jogando em casa é sempre muito agressiva. E para que você tenha essa agressividade, você precisa dos dois laterais toda hora. Então eu acho que ele vem com o Inocêncio. E foi bem, né?
O Inocêncio, a vez que jogou lá de lateral esquerdo, lá foi bem no jogo. Acredito que ele vai fazer isso também. Olha, o Nelsinho tem 100% de aproveitamento como treinador da Ponte, mandante, jogando no estádio José Zuccarelli desde o seu retorno. Como a gente viu no VT, a Ponte estava 4 jogos sem perder, acabou sendo derrotada. A rodada não ajudou, porque veja só que a Ponte já estava, depois da vitória contra o Mirassol, vislumbrando a parte de cima da tabela. Acabou perdendo, os times que estavam lá atrás já deram uma encostada. Então todo cuidado é pouco, mesmo diante de um adversário complicado que é o Vila Nova. Apesar do empate diante do Santos na última rodada, o Henrique Almeida acabou sendo expulso. Vendeu caro este empate, o Santos saiu na frente, o Vila Nova empatou. É um time que vem fazendo uma boa participação nesta Série B com objetivo de acesso. Vale lembrar que no ano passado o Vila Nova começou bem a Série B. Eu me recordo, estava nesse jogo pela Rádio Bandeirantes. A Ponte recebeu o Vila Nova um domingo pela manhã. O Vila Nova até então chegou a Majestoso como invicto da competição, o único invicto. E naquela ocasião a Ponte venceu o Vila Nova. Quem sabe isso se repita e a Ponte volte a vencer. Seria a 5ª vitória consecutiva do Nelsinho Batista no comando técnico da Macaca. Aliás, a Ponte Preta que está preparando um segundo vídeo institucional com as reformas que estão sendo feitas, algumas já executadas, outras que ainda serão feitas, como por exemplo a questão da iluminação do estádio, em breve nas redes sociais da Ponte Preta, que no próximo dia 11 de agosto estará completando 124 anos de fundação.